E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia, com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Hoje a gente segue falando um pouco sobre essa questão dos averroístas, né? Quer dizer, essa tendência no Ocidente a ter uma interpretação de Aristóteles bastante baseada nos comentários de Averroes, e portanto também em suas doutrinas, que se pretendiam, em certa medida, serem aristotélicas, muitas delas. E, enfim, no último vídeo a gente falou um pouco sobre Sigurd de Brabante, também sobre o seu discípulo Boécio de Dácia e da doutrina da dupla verdade que esses autores sustentavam, né? E no vídeo de hoje a gente vai seguir nessa esteira, continuando o que a gente disse no final do último vídeo, né? Quer dizer que houve certas condenações a certas teses aristotélicas e averroístas. Hoje a gente vai ver algumas implicações mais posteriores disso e vai ver como que Santo Tomás acabou sendo incluído meio que por acidente nessas condenações e como a vida intelectual dessa época, né, o contexto intelectual dessa época reagiu a isso. Mas antes da gente entrar no conteúdo do vídeo propriamente dito, que é basicamente isso que eu acabei de dizer, lembrem-se de que vocês podem apoiar o canal financeiramente de diversas formas diferentes. Quais são essas formas? Primeiramente, você pode comprar este livro aqui pelo link na descrição. Aliás, toda a coleção do Reale, aliás, qualquer livro que eu mencionar aqui estará sempre na descrição com o link da Amazon. Para você vai sair o mesmo preço, mas eu ganho uma comissão em cima do valor. Então, todo mundo sai feliz no final. Além disso, você pode fazer uma doação pontual pelo botão Valeu, que tem aí embaixo, pelo Pix, pelo Apoia-se. Então, pelo Apoia-se não. Aí eu dei spoiler do próximo modo de apoio que vocês podem dar. Ou pelo Superchat, foi o que eu quis dizer. Pelo Superchat durante alguma live que estiver rolando por aqui, Patrística, Platão ou qualquer outra coisa. Mas, agora sim, o apoio mais importante que vocês podem dar do ponto de vista financeiro, certamente o apoio pelo Apoia-se. O Apoia-se, para quem não sabe, é uma plataforma de apoio mensal, onde você seleciona qualquer valor a partir de R$2, no meu caso, para me doar mensalmente. Pode parecer pouca coisa, R$2, mas vale muito pela certeza que eu vou ter de receber aquele dinheiro. Então, se cada um doar tipo R$2, R$5, R$10, 50, com o tempo isso vai somando, vai ficando um dinheiro legal, né? Então, se você puder ajudar com pelo menos R$2, vai ser muito legal mesmo. Mas, enfim, é isso. Vamos pro vídeo. Enfim, gente, como eu ia dizendo, hoje a gente segue falando, então, um pouco sobre essas polêmicas contra o aristotelismo, focando hoje, mais particularmente, numa certa reação que houve a essa tendência, que é um certo resgate do pensamento de Santo Agostinho, que nunca deixou de estar na moda, é verdade, mas que surge com muita força nessa época, uma vez que teses aristotélicas foram explicitamente condenadas. E isso é bastante significativo, como a gente vai ver. Entre as 219 teses condenadas pelo arcebispo Tempier, havia também teses tomistas. Então, no final do último vídeo eu falei sobre isso, eu já tinha mencionado algumas vezes também. Você teve o Etienne Tempier, que era bispo de Paris, na época, que condenou 219 teses filosóficas. Filosófico-teológicas, enfim, que tocavam nesses assuntos, né? E dentre essas 219 teses que foram condenadas, a princípio eram teses de cunho mais aristotélico e averroísta. Mas, justamente por São Tomás ser, em certa medida, em grande medida, um aristotélico, algumas de suas doutrinas acabaram caindo na condenação. Por detrás dessa condenação encontrava-se a nunca adormecida tradição agostiniana, que também inspirou a condenação que, no mesmo ano de 1277, o arcebispo de Canterbury, o dominicano Roberto Q. Wardby, mestre de teologia em Oxford e mais tarde cardeal, emitiu contra a teoria tomista da unidade da forma substancial do homem. Antes da gente seguir lendo aqui, foi muita coisa nesse momento. Então, por detrás dessas condenações, né, dessa intenção de destruir o aristotelismo em certa medida, né, e de condená-lo e de afastá-lo dos meios intelectuais da Europa, tinha uma inspiração bastante agostiniana. Havia autores de inspiração agostiniana que estavam trabalhando nisso. Né? Como ele diz aqui, a tradição agostiniana nunca esteve adormecida. Né? Ela sempre esteve ali, mas nesse momento, enfim, naturalmente elas surgem com muito mais força, né? Elas ganham muito mais força. E aí ele diz aqui que a tradição agostiniana acabou inspirando também essa condenação posterior por parte do Roberto Q. Wardby, né? Mestre de teologia em Oxford, que era arcebispo de Canterbury.
E essa condenação que aconteceu depois, ela foi, como ele diz aqui, contra algo mais específico do próprio tomismo, né? Contra a teoria tomista da unidade da forma substancial do homem, ou seja, da sua alma, né? Da ideia de que ela é una, no fim das contas. Então, foi contra essa teoria tomista da unidade da forma substancial do homem e em defesa de uma outra tese, contrária à tese tomista, de que a alma humana é composta e não simples. E até por alguns motivos relativamente óbvios, como a gente vai ver aqui, né? É no sentido de que nela, na alma, seriam distintas a parte vegetativa, sensitiva e intelectiva. Né? Então, quer dizer, a gente já estudou Aristóteles aqui, já estudou a composição da alma em diversos autores, e a gente consegue entender porque a parte vegetativa, sensitiva e intelectiva parecem estar separadas. Né? Quer dizer, justamente por isso a gente pode dizer que são três partes. Né? Há uma triplicidade aí, não exatamente uma unidade. Né? Há tipos de operações diferentes, hierarquizadas, de fato, mas são operações diferentes, né? São regiões diferentes do nosso ser. Então, com base nessa tese, será condenada então a ideia de São Tomás de que a alma é una. O sucessor de Wardby na sede arquiepiscopal de Canterbury, John Peckham, também se ergueu em defesa da tradição filosófica de Agostinho contra o tomismo, reafirmando a condenação do tomismo em 1284 e 1286. Então a gente tem 1277, a do Etienne Tempier. Ainda em 1277, a condenação do Robert Wardby. Eu nunca tenho certeza se eu falei isso. Wardby. E o John Peckham, que foi sucessor do Robert Wardby na arquidiocese de Canterbury, fez condenações também em 1284 e 1286. Então a gente vai vendo como que essas coisas estão sendo constantemente reafirmadas nesse período, né? Nesse finalzinho aí do século XIII. Ex-discípulo de Boaventura em Paris, e ele próprio franciscano, Peckham quis reafirmar os núcleos doutrinários da tradição agostiniana. Como a gente viu nos últimos vídeos, São Boaventura era um frade franciscano e que fugia em vários aspectos do aristotelismo, né? Criticava em grande medida com base numa teoria, né? Numa doutrina mais agostiniana do que qualquer outra coisa. Então a gente vê aqui John Peckham foi um cara que se tornou arcebispo e que foi discípulo de São Boaventura. Então, portanto, ele herdou essa inspiração dele. Vale dizer aqui que São Tomás já estava morto nessa época. Outro defensor do neo-agostinismo da escola franciscana foi Guilherme de la Mare, não sei, enfim, mestre em Oxford. Guilherme é autor do influente escrito Correctorium Fratis Thome, que critica 117 teses constantes nos escritos de Tomás. Né? Então é uma correção do irmão Tomás, né? Fratis Thome. Então ele vai pegar mais um monte de teses e vai criticar. Né? Vai escrever um texto criticando as teses tomistas. Esse Correctorium tornou-se influente pelo fato de que, em 1282, o geral da ordem franciscana ordenou a todos os frades que não dessem a conhecer as teorias tomistas sem os comentários de Guilherme. Né? Então, o geral da ordem franciscana, né, portanto, sucessor de São Boaventura, não sei se sucessor imediato, mas o eventual sucessor de São Boaventura, disse que só se poderia estudar as obras de Tomás se estivesse acompanhado dessa obra do Guilherme de la Mare, essas correções a São Tomás, que justamente corrigiam os possíveis erros que se poderia ter ali, né? De modo que ninguém saísse prejudicado, né? Ninguém que fosse fazer a leitura de São Tomás se saísse prejudicado e contaminado com alguma coisa que contrariasse a fé. Enquanto os dominicanos reagiam com vários correctoria do Correctorium, ou seja, como também se dizia, do Corruptiorum de Guilherme, o franciscano Mateus de Aquasparta, também aluno de Boaventura em Paris e posteriormente geral da ordem, cardeal e amigo de Bonifácio VIII, retomava plenamente a doutrina agostiniana da iluminação. Então a gente vê que esse estilo de texto, né, de correções, estava bastante comum nessa época. Né? Geral estava escrevendo, todo mundo estava escrevendo alguma coisa desse tipo. E o Mateus de Aquasparta, enquanto estava tendo esse movimento, ele decidiu desenvolver um pouco mais a doutrina agostiniana da iluminação, né? Que acaba
sendo uma doutrina bastante oposta àquela doutrina que Santo Tomás herda de Aristóteles, que é a doutrina da abstração. Bastante comentada aqui já na série de História da Filosofia. Mateus, então vamos lá, o Mateus ele sustenta a teoria da iluminação contra a teoria da abstração. Mateus sustentava que existem verdades que são princípios da lógica ou afirmações como, por exemplo, o homem é animal racional e que são verdades eternas. Então, o Mateus vai partir dessa constatação, né? Quer dizer, há verdades que são eternas. Por exemplo, as verdades da lógica ou esse tipo de verdade que, pelo exemplo que ele está dando aqui, é uma definição. O homem é animal racional. É uma verdade que é tautológica, né? Quer dizer, homem é e uma coisa que é sinônimo de homem. Né? É homem destrinchado, né? É o conceito de homem destrinchado, mas dois conceitos, né, que são equivalentes. Né? Tanto o que está antes do da definição, quanto o que está depois do da definição. Então, isso também é uma verdade eterna. Um homem sempre será um animal racional sempre será homem. Né? Justamente porque são sinônimos. Né? É um termo pelo qual você define o outro. Isso sempre será verdade. Né? Essas verdades, portanto, não podem se basear em objetos contingentes, mas encontram seu fundamento na iluminação por parte de Deus, no qual se encontram os exemplares eternos. Quer dizer, o fato de haver verdades eternas faz com que o Mateus chegue à conclusão de que essas verdades eternas não podem estar baseadas, não podem vir, digamos assim, de entes contingentes, de entes que não são eternos. Né? Que, de certa forma, é o que a teoria da abstração tenta dizer. Pela teoria da abstração, a gente tem ali uma série de entes, a gente tem contato com vários deles através dos nossos sentidos, nós retemos essas imagens que nós formamos desses entes e, com o tempo, nosso intelecto agente vai extrair desses exemplares a forma inteligível deles, desses entes. Ou seja, a verdade imutável sobre eles. Após ver um monte de cavalos, meu intelecto vai abstrair, vai retirar dessas diversas imagens de cavalo aquilo que é essencialmente um cavalo, aquilo pelo qual os cavalos são cavalos, aquilo que é uma verdade eterna. Como ele diz aqui no caso do homem, o homem é animal racional. Isso é algo que, para alguém que defende a teoria da abstração, é algo que é uma conclusão a qual a gente chega após ter visto vários homens, até após ter tido contato com vários homens e após tendo imagens de homens no nosso intelecto, o nosso intelecto agente abstrai a forma inteligível, abstrai a essência do homem. E essa essência ela é expressa justamente por essa definição, de que o homem é um animal racional, que é uma verdade que é eterna. E o Mateus vai ver um problema nesse processo todo. Como é que você está tirando uma verdade que é eterna, ou seja, o fato de um homem ser animal racional, uma verdade que vai sempre continuar sendo essa, de entes contingentes, de coisas que não são eternas por sua vez. E aí entra a teoria da iluminação. Esse tipo de verdade encontra seu fundamento na iluminação por parte de Deus, no qual se encontram os exemplares eternos. Portanto, aí uma ideia bastante platônica. Quer dizer, em Deus... Enfim, no Platão essas ideias não se encontram em Deus, mas enfim, a gente já falou disso várias vezes. No fundo, Santo Agostinho e outros autores imanentizam as formas suprassensíveis, os modelos eternos das coisas, na mente de Deus. E, enfim, continua então sendo uma doutrina de inspiração bastante platônica. E além de trazer essa defesa da teoria da iluminação, Mateus de Aquasparta, contra Tomás, vai reafirmar o argumento ontológico de Santo Anselmo, pelo qual, a partir da natureza de Deus, a partir de uma definição de Deus, de uma expressão do que é Deus, essencialmente, a gente pode concluir a existência dele necessariamente. E aí eu lembro aqui que Santo Tomás rejeitou esse argumento. Os argumentos que Santo Tomás faz para concluir a existência de Deus são argumentos a posteriori. Ou seja, eles partem de constatações do mundo, de coisas que a gente percebe na realidade, que a gente constata na realidade, e, considerando que as coisas que a gente constata na realidade são efeitos de Deus, Tomás vai ascendendo as causas das causas, das causas, das causas, até chegar à causa primeira, que é Deus. E essa básica, mais ou menos uma estrutura geral das 5 vias. Nenhuma parte de Deus, mas todas chegam a Deus como conclusão. Nenhuma parte
de uma afirmação do que Deus é, e assim conclui sua existência, né? Santo Tomás rejeita essa possibilidade, e a gente inclusive tem um vídeo falando muito brevemente sobre isso, que é o vídeo de críticas ao argumento ontológico ao longo da história, né? Na verdade, sobre a repercussão do argumento ontológico na história. Enfim, é um vídeo aí da história da filosofia logo após os vídeos sobre Santo Anselmo. Dê uma olhada aí se você tiver algum interesse. Mas enfim, Tomás rejeita isso e Mateus de Aquasparta traz esse argumento justamente contrariando Tomás de Aquino, visando combatê-lo. Outros franciscanos, alunos de Boaventura, foram Roger de Marston, Ricardo de Middletown e Pedro de João Olive. Eu nunca tive certeza de como pronuncia esse Olive, mas parece Olive. Que foi chefe dos espirituais e defensor do retorno dos frades franciscanos à pobreza absoluta. Então a gente tem essas três figuras também, discípulos de São Boaventura, que vão combater, que também vão se empenhar nesse combate ao tomismo. Inclusive a gente vê esse Pedro de João Olívio como um cara bem radical, assim, do ponto de vista franciscano, né? Retorno dos frades franciscanos à pobreza absoluta, né? Então a gente vê como ele aparentemente realmente vestia a camisa dos franciscanos, que à época eram muito mais agostinianos do que tomistas, né? A gente já viu um pouco mais platônicos do que aristotélicos, né? Melhor dizendo. A gente viu que na ordem dominicana existe uma tendência muito maior a se incorporar ao pensamento aristotélico, né? A gente vê isso com Alberto Magno, com Tomás de Aquino, e no caso dos franciscanos a gente vê Alexandre de Hales, São Boaventura e tudo mais, uma tendência justamente contrária, né? Quer dizer, uma tendência a aderir a um platonismo com um pouco mais de força. Inclusive, a gente está vendo aqui que a galera que está criticando o Tomás e que está se empenhando em escrever contra ele nessa época é majoritariamente franciscana, né? Então, é sempre bom notar isso. Polêmico em relação ao tomismo e favorável ao agostinismo, Henrique de Gand tornou-se mestre de teologia em Paris, precisamente em 1277, tendo participado da reunião de mestres convocadas por Estevão Tempier, na qual emergiu a condenação das teses averroístas e tomistas. Né? Então, tem esse Henrique de Gand, que também foi uma figura importante e participou justamente da reunião em que essas teses foram discutidas para serem condenadas, né? E aí ele segue falando um pouco aqui sobre a doutrina dele. Contra o intelectualismo tomista, Henrique defendeu o voluntarismo. Intelectualismo, uma ênfase no intelecto, voluntarismo, uma ênfase na voluntas, né? na vontade. Sustentando que o amor é superior à sabedoria. O amor aí como um ato de vontade, enquanto a sabedoria como um hábito, talvez, do intelecto. Que a vontade tem por objeto o bem supremo, e que o fim último do homem é superior ao intelecto, que tem por objeto a verdade, que é apenas um dos bens. Então ele coloca a vontade acima do intelecto nesse sentido, né? Ou seja, Deus, que é amor, enfim, que pede que nós nos aproximemos dele pelo amor, justamente ele é objeto de amor, né? Não é objeto de intelecto. Então é a nossa vontade que tem de ser cultivada mais, por assim dizer. Né? A ênfase aí, quando a gente diz que Deus é amor, a ênfase aí é na nossa vontade, não é no nosso intelecto. O intelecto busca a sabedoria, que, como ele diz aqui, é um bem, mas é apenas um dos bens. Enquanto o amor, que diz respeito à vontade, busca Deus, que é o bem em si. Né? Então, há essa inversão aí que ele pretende fazer. Colocar a vontade acima como uma forma de, enfim, seguir mais à risca, né? Ou pelo menos talvez levar às últimas consequências essa ideia de que Deus é amor. Enfim, a gente falou agora pra caramba de um monte de gente que criticou o tomismo, o aristotelismo e tudo mais, mas houve também um movimento contrário, né? Houve uma galera que surgiu, né, que se levantou em defesa de Tomás, né, e consequentemente de Aristóteles em certa medida. A defesa do agostinismo contra o aristotelismo tomista, defesa elaborada e difundida sobretudo pelos discípulos de Boaventura, se contrapôs à defesa da doutrina tomista pelos dominicanos. Então, novamente, né, os discípulos de São Boaventura e o próprio São Boaventura, todos ali inseridos dentro do franciscanismo.
todos eles aderindo ao agostinismo para combater o tomismo e os seus erros, né, que eles identificavam ali. Mas, por outro lado, a gente vai ver que os dominicanos vão seguir, também vão vestir a camisa da sua própria ordem, né, e vão sair em defesa de Santo Tomás. E aí, entre eles, a gente pode mencionar Hervé Nedelec, que também é um outro nome que eu nunca soube pronunciar, eu sempre quis, mas nunca soube pronunciar. É um nome bastante conhecido. Líder da escola tomista parisiense. Então, de fato, o cara não era pouca coisa. João de Regina, ou de Nápoles, que ensinou primeiro em Paris e depois em Nápoles, tendo difundido o tomismo na Itália no período de 1300 a 1335. Então aqui a gente já pensando em século XIV, né? O João de Regina então vai ser uma figura importante no século seguinte para espalhar o tomismo pela Europa. Aliás, está falando aqui mais particularmente no caso da Itália. Defendendo até mesmo contra as ideias de Scoto e Egídio Romano. Então, no século XIV, a gente vai ter esses autores importantes, né? Vai falar aqui do Egídio Romano, mas principalmente Duns Scotus, né? O João de Regina vai defender a doutrina tomista contra as críticas que Duns Scotus vai fazer ao Tomás. Mas enfim, isso aí, obviamente, tem que ficar pro próximo vídeo. A gente ainda vai entrar em Duns Scotus, é o próximo autor que a gente vai estudar mais detidamente, mas ainda não. Antes de entrar nesse assunto, a gente tem que falar um pouco sobre alguns pensadores cientistas, né, alguns pensadores da ciência do período medieval, mas enfim, isso vai ficar para o próximo vídeo. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado alguma coisa aí no estudo de vocês. Não se esqueçam de considerar apoiar o canal financeiramente das diversas formas que eu sempre menciono, né, que eu mencionei já no começo do vídeo, inclusive. Não se esqueçam de deixar um like, inscrever-se no canal, etc, etc, etc. E o mais importante, divulguem o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar. Se vocês têm alguém que gostariam que aprendesse filosofia, mandem os vídeos para eles, tá? É isso, gente. Obrigado. Tchau, tchau. A gente se vê na próxima.